Olá, meus amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre da importância de fazer a prece, a leitura de harmonização antes dos nossos estudos, para que possamos escolher as melhores intuições, para estarmos imersos das melhores vibrações sempre, para aproveitar melhor esse momento. Hoje a gente ainda está no capítulo 5, eu falei nos nossos primeiros estudos que esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, então hoje a gente está falando da parte da resignação do item 13. No vídeo passado falamos do item 12 e hoje vamos finalizar esse item. E o vídeo de hoje, além dele ser uma continuação do item, eu vou continuar falando da importância do estudo, da importância do conhecimento do que está sendo dito aqui, para que nós possamos aderir com mais facilidade àquilo que está sendo falado. Se vocês forem viajar para algum lugar que não se fale o português, né? Vamos supor, você vai viajar para a Itália, alguém vai começar a conversar com você, tirando a língua dos sinais e tirando uma palavra ou outra que seja ali mais fácil de deduzir, você só vai conseguir entender o que está sendo falado se tiver um entendimento do italiano, porque senão essa conversa não vai acontecer, a gente não vai entender nada do que a pessoa está falando. E muitas vezes a gente pensa que pelo fato de eu falar português e você também falar português, a gente vai se entender, porque afinal de contas estamos falando o mesmo idioma. Só que o português, além dele ser uma língua complexa, existem as subjetividades, existe a forma como cada um vai ler e vai interpretar e vai dar sentido não só a uma palavra, mas àquela frase. E mais do que essa subjetividade, o Espiritismo, ele nos traz uma noção de uma complexidade da vida por sermos espíritos. Se a gente não parte de certos pressupostos como somos eternos, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, tem uma vida passada, tem uma vida futura, se a gente não assume esses pressupostos, não vamos conseguir entender boa parte do que está sendo dito aqui. E nessa parte que continuamos falando da resignação, isso também vai acontecer, porque aqui ele continua falando que devemos estar felizes por estarmos sofrendo. Devemos agradecer por essas oportunidades de sofrimento. Devemos olhar a vida de uma outra forma, que quando a gente olha de uma outra forma, aquele problema, aquela dificuldade, ela se torna menor. E tem uma frase da cultura oriental que costuma falar que se você acha que você tem um problema, então você realmente tem. No sentido de, aquilo só vai se configurar como um problema se para você aquilo realmente apresenta essas características. E aí a gente pode pegar como exemplo uma criança que está aprendendo a ler. Aquilo para ela é um problema, porque ela não sabe ainda juntar as letrinhas e ver que sons que tem ali. E aí, de repente, ela consegue entender o som que tem a letra M com a letra A. Mas aí começa a ter aquelas dificuldades, o NH, lembra quando você aprendeu? Não sei se você lembra das dificuldades. Eu tinha algumas dificuldades com certas combinações com consoantes. Então eu lembro que, por exemplo, a palavra bastante, né, que você tem o N depois o T, eu não conseguia entender esse bastante. Para mim tinha que ter uma vogal ali no meio. E aí eu falava bastanate, bastanete, porque tinha que ter uma vogal. Até eu entender que era uma pontezinha, era bastante. Não tinha nada ali no meio. Então, assim, para mim aquilo era uma dificuldade, era um problema. O próprio problema da matemática, ele não tem esse nome? Vamos hoje resolver um problema, lembrando aí da época da escola. Aí você ficava, gente, mas eu não sei resolver isso, eu não sei resolver essa equação, porque a gente ainda estava aprendendo. Então, enquanto a gente não sabe lidar com alguma coisa, aquilo realmente se torna um problema. À medida que você já vai tendo uma sabedoria em cima daquilo ali, já vai sabendo como administrar, isso deixa de ser uma dificuldade, deixa de ser um desafio. E assim são as coisas da vida. Quando vamos entendendo certas coisas, a gente já vai passando, já vai ficando experiente em certos assuntos, aquilo deixa de ser um problema. E aí até quando algumas pessoas mais maduras olham para outras mais jovens e falam assim, já passei por isso, já sei como lidar com isso nessa situação. E a pessoa que é mais nova às vezes está ali desesperada porque aquilo tudo para ela é muito novo.
Então, quando lemos essa parte aqui do item 13, ele fala que a nossa forma de encarar a vida pode diminuir o amargor das coisas que estão acontecendo, ele está falando do nosso estímulo, do estímulo que a gente tem que ter para que possamos, entendendo as coisas, entendendo o porquê, entendendo aquela junção da consoante, entendendo as equações de matemática, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver melhor as situações que vão aparecendo na nossa existência. Através desse exemplo do português e da matemática, a gente pode tentar, numa outra escala, com todas as suas ressalvas, levar isso para os acontecimentos da nossa vida. É claro que algumas coisas vão demorar muito tempo, vão demorar até encarnações para serem entendidas e compreendidas, mas é por isso que estamos aqui. A própria resignação, ela é isso. A própria resignação, ela é isso. A resignação, como a gente falou no vídeo passado, é você conseguir lidar de forma pacífica, é você aceitar, é você não oferecer resistência, não ficar com raiva, não ficar indignado com uma situação que aparece na sua vida. E sim tentar fazer um trabalho, que também é difícil, é um aprendizado, de ver aonde, o que eu posso pegar daquilo dali. Onde é que eu ainda estou errando? Qual é a tentação que eu ainda não estou conseguindo vencer? O que estão me falando que ainda me agride? Quais as situações da minha vida que ainda me acontecem, que aparentemente para outras pessoas eu vejo que é fácil, mas para mim eu ainda tenho dificuldade? Isso são sinais que temos que observar através do outro. Eu gosto de falar isso também, que somos colocados com os outros, em comunidade, para que a gente possa, através do outro, pensar e observar. Será que eu também não sou assim? Ou eu posso não ser assim, mas será que eu tenho uma coisa parecida? Onde é que eu posso estar fazendo algo parecido com isso? E através dessa observação, através dessa saída, dessa diminuição do egoísmo, né, que é de olhar só pra gente, achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, a gente vai conseguindo aprender cada vez mais, e esse aprendizado é o que vai nos possibilitando ter a resignação, é o que vai nos dando força, vai nos dando essa base, o estudo vai nos dando essa base, a compreensão, para que possamos nos resignar diante dos acontecimentos. Então, o que ele fala? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigure a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Então, além do nosso entendimento de que aquilo ali está acontecendo porque tem um aprendizado, porque eu preciso aprender alguma coisa, apesar da dor e do sofrimento, a gente tem essa compreensão, a gente consegue aprender esse tipo de coisa, o que está acontecendo ali, o que está por trás dos bastidores, né? Além disso, saber que essa nossa existência, ela é um ponto no infinito, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, a vida passa rápido demais, passa mesmo. Se a gente conversa com pessoas de mais idade, é o que elas vão falar. Nossa, a vida passou e eu nem percebi. Como passou rápido o tempo, esse tipo de coisa. E a gente mesmo tem essa percepção. E além dessa sensação, o Espiritismo nos traz essa compreensão do que nós somos, do que é o planeta Terra no universo. Do que é essa nossa existência. É apenas um pontinho em todo esse tempo, em tantas existências que nós vivemos e ainda vamos viver. Então é interessante também, porque esse pensamento ele é muito angustiante, esse pensamento do para sempre, e esse para sempre ele vai durar eternamente, né? Então eu tô numa situação agora difícil e eu vou falar assim, nossa, eu vou ficar nessa situação para sempre, eu nunca mais vou sair desse buraco, eu nunca mais vou sair desse sentimento. Isso é muito angustiante. É esse pensamento que muitas vezes vai piorar, vai agravar determinado estado já gravoso que uma determinada pessoa pode estar passando. Eu não estou aqui desmerecendo ou desprezando o sofrimento de cada um. O que eu estou querendo dizer, que nem sou eu, é o Espiritismo que tá, eu só estou aqui tentando desenvolver com vocês esse assunto, é que da forma que nós encaramos a vida, essa situação que está acontecendo, que já é gravosa, já é ruim, difícil, penosa por si só, ela ainda pode piorar dependendo da forma como nós a olhamos e a encaramos. Cada novo dia eu tenho uma nova oportunidade.
Cada dia eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa diferente, eu tenho a oportunidade de mudar alguma coisa. Uma vez eu vi num estudo, não sei se eu já falei isso aqui pra vocês, que eu achei muito legal, que o palestrante estava falando assim: você quer saber se você ainda tem alguma coisa para fazer nessa existência? Vou te ensinar como é que você faz isso. Se você acordar e abrir os olhos e ver que você ainda está vivo, é porque você ainda pode mudar alguma coisa, seja em você, seja no mundo. Você ainda tem aí uma nova chance para fazer algo diferente. Ah, mas eu não consigo nem me mexer, mas eu não consigo sair de casa, mas eu não consigo. Gente, aqui ó, tem muita coisa que dá pra gente mudar parada, respirando, apenas respirando, que são os nossos pensamentos. A gente sabe que são eles que vão ser responsáveis por tudo que a gente cria, por tudo que a gente faz. Começa tudo aqui. Então, isso não é desculpa. Ah, mas eu não posso sair de casa. Ah, mas eu tô doente. Ah, mas eu tô na cama. Ah, mas eu tô não sei como. Sempre dá pra gente mudar a nossa forma de pensar. Inclusive, é aí que tem que começar. E é isso que ele tá falando aqui. Mudar a forma de encarar. Como que é mudar a forma de encarar? Mudar o pensamento, trocar a lente. Sabe quando a gente fala assim, olha o que você tá vendo, troca a lente do seu óculos para que você possa ver essa situação de uma forma diferenciada. Enxergue que essa dificuldade que você está passando, ela é momentânea. Momentânea muitas vezes dentro dessa própria existência ou momentânea nesse contexto de todas as existências que o espírito tem. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. A esperança, né, pessoal? É a nossa esperança, é a nossa fé, a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, de saber que existe um futuro. E no finalzinho ele fala, daí tira ele uma calma, né? O espírito consegue tirar uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Ué, mas como é que ele sabe que é curta? Eu vou viver 20, 10, 15, 30, 50 anos? Curta existência por conta daquilo que eu acabei de falar. E se eu posso viver 200 anos aqui, eu vou bater o recorde, né? Eu vou viver 200, vou viver 250 anos. Ainda assim, será uma curta existência, comparado com essa imensidão, com essas vastas oportunidades que temos de encarnações ao longo do nosso percurso, de toda a nossa jornada. Então, pessoal, hoje a gente finaliza essa parte aqui do capítulo 5, que fala dos motivos de resignação. O que fica dessa mensagem é a importância de estudar muito. Eu falo isso pra caramba porque, assim, o estudo, ele não tá às vezes naquela coisa de você sentar numa mesa, pegar um lápis, aquela coisa que às vezes te remete a uma coisa chata da escola, uma coisa da obrigação, que muita gente tem esse trauma aí do tempo da escola, de não gostar de estudar ou não gostar de alguma matéria. Aí fala assim, só falar aí na palavra estudo já me dá arrepio. Não precisa ser uma coisa chata, ele pode ser uma coisa prazerosa, porque ele te ajuda no autoconhecimento, ele nos ajuda a fazer a reforma íntima. O que é estudar? É analisar, é pesquisar. Então, é fazer uma leitura, é perceber o que acontece no dia a dia, é se perceber, é se conhecer. Então, é estudar nesse sentido. Quando você vai viajar para um lugar, por exemplo, né? Tudo bem, você vai falar assim, não, eu quando viajo eu gosto de deixar acontecer, eu nem vejo nada. Legal. Mas tem pessoas que vão preferir estudar aquele lugar. Isso não significa que eu vou pegar um livro de história e vou saber do início ao fim a história daquele lugar que eu vou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ver um lugar legal para visitar, eu vou ver a hora que aquilo abre, que aquilo fecha, para não poder chegar num lugar e de repente no dia que eu me programei vai estar fechado. Eu vou ver uns restaurantes interessantes, vou ver sim alguma coisa de história, porque aí também tem a ver com uma coisa que eu gosto, eu vou ver a parte da arquitetura, eu vou fazer esse estudo sobre o lugar, porque eu quero que a minha viagem seja melhor aproveitada. E agora falando isso, até pensei, a gente também não tá numa viagem aqui na Terra, porque a gente até fala, a gente não vem a passeio, né? Essa viagem não é a passeio, no sentido da gente ficar só aproveitando as coisas materiais e nem aí para nossa reforma íntima, mas é uma viagem. Então você vai estudar
para aproveitar melhor essa viagem, para que na hora que uma situação chegue para você, você saiba lidar com aquilo. Então, pessoal, vamos aí perdendo, né? Vamos desconstruindo, vamos tentar desconstruir esse medo, vamos tentar desconstruir essa preguiça, essa ideia de que estudar é uma coisa chata. Cada um vai estudar da sua forma, mas é aquilo que eu tô falando. Vamos tentar pensar nisso, de que estudar vai te trazer ferramentas para você conseguir viver melhor. E a gente até faz menção ao nome do canal, né? Sobre espiritismo e viver melhor, porque através desse entendimento você vai criando ferramentas, você vai adquirindo base para poder viver a sua vida da melhor forma. Tá bom, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai falar de suicídio e loucura. Se quiser, já vai dando aquela lida que eu sempre falo, que eu sempre recomendo, para que o nosso estudo possa correr aqui de forma mais dinâmica, para que você possa entender já aí o que eu vou falando. Como eu sempre falo, se você discordar de alguma coisa, coloca aqui. Se tiver sugestões também, e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Eu espero vocês nos outros próximos vídeos. Até lá!